Olá, olá a todos, né? Sou o professor Everton Ximenes. A gente já está terminando essa caminhada. Gente, esse é o nosso último slide, certo? Essa é a nossa última aula. Eu espero que eu tenha trazido para vocês todas as informações necessárias para que vocês possam ter em mente a estrutura do SUS, como tudo começou, como foi se modificando, como tudo foi realizado, certo? Eu espero de coração que todos tenham gostado, que todos tenham a sua dedicação em relação ao curso. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês, espero ter passado tudo de forma bem simplificada, de forma bem sucinta. Não precisa se desesperar. A disciplina é uma disciplina fácil, apesar de alguns conteúdos serem um pouco mais diversificados, vamos por assim dizer. A disciplina em si, ela foi repassada de uma forma bem leve, bem tranquila, certo? Eu trouxe para vocês aqui vários exemplos para a gente poder também entender e massificar tudo que estava sendo dito, certo? Porque, assim, a nossa disciplina é uma disciplina muito teórica, né? Para você ter o um entendimento do que é a introdução ao SUS, Constituição Federal, leis específicas ou especiais, se faz necessário, entendeu? Se faz necessário fazer a introdução disso na carreira de vocês. Estamos chegando ao final de mais uma disciplina. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão sendo agraciados, estão começando o curso, quase terminando o curso de vocês. Em relação à nossa prova é uma prova tranquila. Não se preocupem, eu só trouxe o que vai ser cobrado, eu só trouxe para a nossa prova o que foi falado. Só vai ser cobrado o que foi falado. Eu não vou colocar em nossa prova algo estranho ao que foi cobrado, ao que foi apresentado, entendem? É justamente por conta disso, né, que vocês devem ficar mais calmos. O curso técnico é um curso muito importante. Essa cadeira, ela é muito importante para o curso de vocês. Vocês têm que trabalhar, têm que ter essa visão, né, de estrutura do SUS, porque daqui a uns dias vocês vão estar dentro, trabalhando dentro do sistema, trabalhando ativamente, como técnicos, como auxiliares. Então, eu sei que vocês estão estudando muito, estudando afinco, para que lá no futuro se tornem profissionais exemplares, certo? Gente, estamos chegando aqui na nossa última aula, a aula número 11. Eu agradeço desde já a todos vocês pela compreensão, a todos vocês pela calma. Às vezes a terminologia era muito pesada, mas eu tentava simplificar, certo? Eu espero de coração realmente que vocês tenham aprendido, tudo bem? Pois vamos começar a nossa última aula, a aula número 11, certo? A aula número 11, ela vai tratar sobre os avanços e desafios do SUS. Vocês lembram que lá no começo a gente teve o quê? A criação da Constituição, né? A Constituição, aliás, o período ditatorial, né? Aí veio a Assembleia Constituinte, da Assembleia Constituinte veio a Constituição de 1988, a fundamentação legal para a criação do SUS, que foi exatamente o artigo 196, 197, 198 da Constituição Federal, fez esse modelo, né, para que vocês pudessem entender. Também trouxe para vocês princípios, né, princípios doutrinários, princípios organizacionais, né, do SUS. Trouxe também o financiamento do SUS, a descentralização,
né, como característica do SUS. A, assim como também a Constituição Federal, que a gente falou muito sobre ela, né? O que mais? Os princípios, o controle social, a gestão, o próprio Pacto pela Saúde, aí a gente vai falar lá do COAP e do PMAP, né? O PMAP, o COAP agindo mais na esfera de gestão, o PMAP agindo mais na esfera de objetivos e metas a serem cumpridos, né? Vocês estão entendendo? Pronto. Assim como também eu trouxe aqui para vocês os determinantes sociais, uma disciplina muito importante, muito interessante, um capítulo muito importante, muito interessante do nosso curso, certo? Trouxe também as políticas e ações de programas, políticas e seus princípios de aplicação, tudo isso foi retratado na nossa disciplina. Isso tudo forma a base da nossa disciplina, certo? Se vocês perceberem, tudo que foi mostrado aqui até agora é uma linha contínua. Levantamento histórico, Assembleia Constituinte, Constituição Federal, fundamentos, financiamentos, princípios, gestão do SUS, trouxemos também o controle social através da Lei 8.142, certo? Tudo isso é importante para que, na frente, vocês tenham um entendimento do SUS, do que é o SUS, o ambiente de trabalho que vocês estão ali se dedicando, e quando vocês se depararem com alguma adversidade, vocês possam procurar os meios formais e legais, certo? Tanto de forma de controle, quanto na forma de prevenção. Tudo bem? Pois bem. Pois, professor, a nossa aula vai se debruçar sobre os avanços e desafios do SUS, correto? Correto, meus queridos alunos? Nós vamos se debruçar sobre isso. O que eu quero trazer aqui para vocês é que o SUS ele tem uma história muito dignificante. É muito digna. Vocês lembram que lá na ditadura militar, nós não tínhamos essa assistência à saúde como temos hoje. Essa assistência, ela só veio nascer a partir de 1988, e se efetivar de fato em 1990, com a criação das duas legislações. De lá para cá, o próprio sistema de saúde, ele vem sofrendo mudanças. Mas essas mudanças, meus caros alunos, são normais, são mudanças naturais, certo? Que realmente ele deve sofrer, o sistema deve sofrer. Sofrer por quê, professor? Para que se possa ter uma melhoria de serviço à saúde. Essa situação de reforma, de gestão, de participação comunitária ou controle social é muito relevante. Os cortes das DSS são muito relevantes para que se possa ter noção das coisas que a gente ainda pode esperar do SUS. E olha que podemos esperar muita coisa mesmo. Coisas boas. Apesar de estarmos em 2024, o próprio SUS ele vem sofrendo mudanças de 88, de 1980, perdão, de 1990 até hoje. Sim, até hoje. Vocês lembram que com a pandemia da Covid-19, o próprio sistema do SUS ele foi sacudido, ele foi abalado. Mas abalado para ruim ou para melhor? De forma positiva ou de forma negativa? Gente, apesar da doença em si ser algo negativo, o abalo sofrido pelo SUS foi algo positivo. Professor, como assim? Várias pessoas morreram. Sim, várias pessoas morreram. Mas quando eu digo de forma positiva,
Eu não estou me referindo à fatalidade em si, mas o que o sistema ganhou e se modificou para ganhar. Em 2019, 2020, o acolhimento do sistema de saúde era diferente. A estrutura do sistema de saúde era diferente. O próprio maquinário, vocês lembram das problemáticas dos respiradores? Pois então, aqueles respiradores, eles foram injetados no material do SUS. Eles foram agregados ao material do SUS. E é justamente nesse material que até hoje permanece no SUS. Isso veio para investir. Essa doença, ela fez com que os entes federativos e nossos governadores injetassem mais verba no SUS para que ele pudesse ter um corpo maior, um atendimento maior, uma amplitude maior, certo? E pudesse acolher o máximo de número de pessoas que estivessem infectadas. Só que a gente passou desse período, né, de infecção, a gente conseguiu vencer a curva, a gente conseguiu vencer a doença, e vencendo a doença, adivinhem, todo esse material, todo esse investimento, lá ficou. Ou seja, o corpo do SUS, ele ficou mais robusto, ele ganhou mais corpo, ele ganhou mais nutrientes. E quem se beneficia com isso somos nós. Eu, você, a população em geral. Quando a gente necessitar de um leito, de uma UTI, vai estar disponível. Por quê? Porque na época da pandemia, né, tivemos um aumento de número de UTIs. Essas UTIs, hoje, são responsáveis por abarcar e recepcionar pessoas com outras enfermidades. Vocês conseguem ver o lado positivo da coisa? É aquela velha máxima, né? Há males que vêm para o bem. Infelizmente, tiveram muitas mortes. Sim, infelizmente, tivemos muitas mortes. Porém, o SUS, ele conseguiu aumentar a sua capacidade de recepção, assim como também conseguiu aumentar o número de pessoas a serem recepcionadas pelo sistema. Exatamente, meus queridos. Ele aumentou o número de instrumentos e aumentou o número de recepção. Isso é para ser digno, isso é para ser dignificado, ou seja, foi um ganho social, certo? Esse ganho social está presente hoje em postos de saúde, em hospitais gerais, em setores da saúde, na própria iniciativa privada, certo? Que também faz parte do sistema de saúde. Vocês estão conseguindo me compreender? Pois bem, gente, a gente vai começar a nossa aula falando sobre os avanços, certo? Os avanços do SUS, né? Um dos avanços do SUS foi a sua universalização de acesso. Mas isso a gente está tratando esse assunto do começo. Professor, mas a gente já não tratou lá nos princípios sobre a universalização do SUS? Já. Como dito anteriormente, o próprio conteúdo, ele vem se reafirmando, ele vem trazendo essa reafirmação, dizendo que sim, eu sou universal, sim, eu sou permanente, sim, eu acolho a todos, a minha característica é essa, o meu atendimento é esse, meu objetivo é esse. E muitas vezes, durante o nosso curso, vocês ouviram eu falando isso. Professor, mas na aula passada o senhor tocou nesse ponto? Sim, toquei. Na aula retrasada, o senhor também tocou nesse ponto? Sim, toquei. A própria legislação, ela chega a ser muito repetitiva, que é justamente para que nós, sociedade, não esqueçamos quais as suas características, os meios formais de acesso ao SUS, os meios formais de participação comunitária do SUS, certo? A universalização nada mais é do que um atendimento gratuito, né, à saúde para todos, independentemente da renda ou condição social. Professor, novamente isso, sim, novamente isso.
Vocês lembram que na história do Brasil, na década de 80, as pastas Previdência e Saúde, elas estavam ali muito próximas uma da outra. Só quem tinha acesso ao SUS era justamente os trabalhadores. Aqueles que não trabalhavam de carteira assinada não teriam direito a esse atendimento. E hoje, a situação é totalmente diferente, vocês compreendem? Pois bem, essa situação se modificou ao longo do tempo, trazendo benefícios para a sociedade, mudando aquele perfil que existia na ditadura militar e tratando de forma universal o direito à saúde. Vocês estão conseguindo me entender? Pois bem, vamos falar sobre alguns programas de sucesso que estão inseridos no SUS. Por exemplo, o Programa Saúde da Família. Esse programa ele já foi tratado no tema 9, na nossa aula 9, certo? Eu trouxe para vocês alguns programas que até hoje são referências mundial para outros países. Isso graças ao SUS. Foi através do SUS que nós conseguimos essas conquistas. Logicamente, com a participação social, conselho de saúde, conferência de saúde, agenda de gestão, plano de saúde, relatório de gestão, tudo isso foi tocado na nossa disciplina. Todos esses temas fizeram parte da nossa disciplina, certo? Vocês estão conseguindo compreender? Pois bem, pois vamos aos avanços, né? O Programa da Saúde da Família, o famoso PSF. A estratégia de saúde da família é fundamental no SUS. As equipes de saúde da família fornecem cuidados preventivos e de tratamentos a milhões de brasileiros, especialmente em áreas remotas. Gente, o Brasil é um país continental. Professor, o que quer dizer isso? Imenso. Em território. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Quando a gente viaja pelo interior do estado do Ceará ou interior de outros estados, isso fica mais notório. Quando a gente está mais próximo da capital e das regiões metropolitanas, o acesso à saúde ele é mais palpável, ele é mais visual. Nós temos postos de saúde em cada bairro, hospitais de referência em cada município, ou através de convênio, vocês lembram dos convênios entre municípios? Pronto. Ou através de convênios. Vocês estão conseguindo me compreender? Pois bem, é através disso, do Programa Saúde da Família, que ele vem inverter esse quadro. Quando nós andamos pelo interior do Estado, percebemos, às vezes, que o Estado é quase zero ali. Quase zero. Falta iluminação pública, falta saneamento básico, falta muita coisa. Sendo assim, se faz importante dizer que os postos de saúde, e seus agentes de saúde devem agir de forma positiva e ativa. Como assim, professor? Indo atrás daquelas famílias que moram à distância dos postos de saúde, tentando levar a elas o mínimo de dignidade, de direito à saúde, seja na prevenção de doenças, seja na prevenção de doenças em relação à vacinação, seja na saúde bucal, levando um atendimento odontológico a certas pessoas, a certos indivíduos ou usuários que simplesmente nunca viram um dentista ou nunca passaram por um procedimento odontológico. Vocês estão conseguindo me compreender? O programa de saúde da família, ele vai até longe, até onde o braço do Estado não consegue ir. A percepção de Estado fica quase omissa. Ou seja, o programa de saúde da família, ele vai vacinar os filhos da Dona Maria e do seu João em locais ermos, às vezes em fazendas de vários hectares, certo?
Quanto maior essa distância do posto de saúde, é justamente o programa da saúde da família que vai lá acolher aquela família, vai lá acolher esses indivíduos, vai lá acolher esses usuários. Vocês estão me compreendendo? Chegando lá, a própria equipe vai verificar a pressão arterial, verificar se já tem uma doença pré-existente na família, verificar se há algum problema de diabetes na família, verificar como anda a saúde dos filhos do casal, das crianças e adolescentes que lá habitam. Vocês estão conseguindo me compreender? Pois bem, minha gente, é justamente um desses avanços que nós temos, o Programa Saúde da Família. O próximo, olha aí, eu até já citei, Programa Nacional de Imunização, o PNI. O SUS tem um robusto programa de vacinação, responsável pela erradicação de doenças como a poliomielite, a varíola e o controle de outras doenças, assim como também o sarampo. Nós, brasileiros, e o Brasil em si, principalmente através do SUS, é referência mundial do plano de vacinação. Sim, senhores, nosso plano de vacinação, ele abarca quase que a maioria da nossa população. Seja ela criança, seja ela adolescente, certo? Ou até adultos. Vacinas como da hepatite, vacinas como do sarampo, vacinas como do tétano, vacinas como da febre amarela, todas da meningite, todas essas vacinas estão presentes no Sistema Único de Saúde. E sim, pasmem, de graça. Exatamente. Vacinas essas que, a depender da sua especificidade ou realidade, chegam a custar no sistema privado 500, 800 a R$ 1.500 uma dose. Sim, senhores. Sim, senhores. Por exemplo, recentemente, a vacina do HPV, vacina essa que previne contra o câncer de colo, né, colo de útero e outros cânceres relacionados à saúde da mulher, assim como também do homem, mas o HPV, ele se desenvolve mais nas mulheres, certo? Essa vacina, ela foi desenvolvida em 2005 e ofertada no sistema de saúde recentemente. Essa oferta é uma conquista. Olha aí, de forma gratuita. Essa vacina no sistema privado, ela custa em torno de R$ 500 a R$ 600. Só para vocês terem noção. São 3 doses, ou 2 doses, a depender do caso, e essas doses são ofertadas hoje no Sistema Único de Saúde para adolescentes que não estejam na sua vida sexual ativa ou que já estejam em atividade. Vacina essa que ela previne contra vários tipos de doença. Isso é um avanço do SUS? Sim, isso é um avanço do SUS. Isso é algo para ser vangloriado, certo? Assim como outras vacinas, lá estão disponíveis. Tudo isso faz parte do PNI, tudo bem? Pois vamos seguindo aqui com nossos estudos, né? Programas de sucesso, assistência farmacêutica. A famosa farmácia popular amplia o acesso de medicamentos essenciais, garantindo que a população possa obter tratamento em preços reduzidos ou gratuitamente. Recentemente, sobre esse tema da farmácia popular, tivemos a adoção pelo Sistema Único de Saúde de medicamentos voltados para pessoas que têm uma comorbidade diabética, né? Essa comorbidade, ela está, infelizmente, sendo um número bem crescente no país. Porém, o Sistema Único de Saúde cuidou para que medicamentos relacionados ao caso de diabetes fossem oferecidos de forma gratuita na farmácia popular. Olha que conquista que tivemos. Vocês estão conseguindo me compreender?
Essa parte da gratuidade de medicamentos nada mais é do que um dos avanços do SUS. Pessoas que não têm condições financeiras suficientes para comprar medicamentos voltados para certos tipos de doença, procuram a farmácia popular, quando não adquirem de forma gratuita, adquirem com preços reduzidos. Sim, pessoas com hipossuficiência merecem sim serem amparadas pelo Sistema Único de Saúde. E é justamente aí em que o SUS apresenta esse avanço, certo? Vamos seguindo aqui na nossa aula. Melhoria dos indicadores de saúde. A expectativa de vida aumentou significativamente. A mortalidade infantil e a materna diminuíram consideravelmente. E diversas doenças transmissíveis foram controladas. Exatamente isso, meus queridos. Exatamente isso, meus alunos. Olha, a vida do brasileiro, que antes era de 65 anos, passou para 85 anos. Só que eu estou dando um salto, viu? Esse salto faz referência justamente na melhoria de qualidade de vida. Sim, antigamente não existia uma supervisão ao direito de saúde ou a supervisão à saúde dos usuários ou à saúde dos indivíduos brasileiros. Hoje, com a implementação do SUS, com a implantação do SUS, essa supervisão ela se torna mais ativa. Vocês estão conseguindo me compreender? Sendo assim, doenças que matavam na antiguidade, como diabetes, pressão alta, síndromes gripais, tuberculose, sarampo, essas doenças, elas foram meio que erradicadas ou controladas pelo Sistema Único de Saúde. Sendo controladas, a partir de medicamentos, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, tendem a ter uma qualidade de vida melhor e mais prolongada. Ou seja, numa expectativa passada, pessoas que iriam falecer entre os 50 e 60 anos, hoje conseguem viver acima dos 80. Vocês estão entendendo como a qualidade de vida se apresenta através dos avanços garantidos pelo SUS? É exatamente isso, meus queridos alunos. Exatamente isso. Temos que agradecer pelo sistema que temos. E, sim, podemos nos vangloriar por toda a conquista que temos em relação ao SUS. Doenças que antes pertenciam somente ao sistema privado, ou eram cuidadas somente pelo sistema privado, hoje estão inseridas dentro dos programas do SUS de forma integral. Hoje estão inseridas dentro do sistema do SUS de forma permanente, certo? Exatamente nesse ponto em que o SUS serve muito ao nosso sistema. Outro avanço aqui no país são os transplantes. Gente, esse assunto transplante, ele é muito delicado, mas eu vou tratar ele de forma bem sucinta e bem superficial, certo? Até porque o curso técnico, ele exige de vocês o conhecimento, mas também não precisa ser tão aprofundado ao ponto de levantar teses e teses sobre isso. Porém, na vida profissional de vocês, vocês precisam ter noção dos transplantes realizados no SUS. Olha, não existe, no Brasil, não existe transplante na iniciativa privada. Isso é um ponto muito importante. Somente quem realiza transplante no país é o Sistema Único de Saúde. Mas, professor, por quê? Eu lhe digo, meus queridos alunos, por que não se deve fazer? Olha, os transplantes, se eles fossem praticados pela iniciativa privada, eles dariam muita abertura para o sequestro ou execução de pessoas, a fim de se conquistar algum órgão que se precisasse. Vocês estão conseguindo? Professor, que exemplo cruel, gente. Infelizmente, não tem como falar de outra forma. Mas é exatamente isso. É por isso que, no Brasil, o transplante ele acontece somente pelo Sistema Único de Saúde.
para não haver comercialização de órgãos. Quando a gente fala de transplantes no serviço público, o privado nunca terá, é justamente para não dar abertura à comercialização do sistema de órgãos. Tudo bem? Dá para entender? Pronto. Pois vamos seguindo aqui a nossa aula. O Brasil se tornou referência mundial, ainda é, viu, gente? Ainda é, em transplante de órgãos, graças à extensão da rede e de serviços e à implantação de políticas públicas eficazes. Olha, por mais que as filas do SUS, elas mereçam serem melhoradas, por assim dizer, essa parte de transplante do SUS, ela também deve ser parabenizada. Por quê? Gente, fora do Brasil, sistemas de transplantes acontecem até de forma clandestina. Fora do Brasil, sistemas de transplantes acontecem de forma onerosa, ou seja, vão ter que pagar, o indivíduo ou usuário vai ter que pagar para poder ter um órgão transplantado. Essas medidas, do jeito que eu falei agora, elas são exclusivas, mas exclusivas não de exclusividade, e sim de exclusão. Pessoas que não têm um poder econômico grande vão se sentir lesadas e vão estar lesadas em relação aos transplantes, porque elas não vão ter como pagar, como bancar aqueles transplantes. Isso vai ser uma declaração de morte para elas. Vocês estão conseguindo me compreender? Ou seja, a partir daí, os transplantes, eles acabam excluindo uma parcela da população. Estou trazendo exemplos de fora, viu, gente? No Brasil, no nosso país, ele é exemplo. O sistema de transplantes brasileiro, ele é exemplo. Entendam isso, certo? Tudo bem? Pois bem, o sistema de transplante em outros países acaba sendo algo até antiético. Independentemente da situação do doador, às vezes, tal órgão é conseguido de forma clandestina, certo? Outro avanço que temos é inovação em pesquisa. O SUS, ele investe em pesquisas e desenvolvimentos que impulsionam o avanço na área da saúde e garante conhecimento científico de alto nível. Gente, eu vou dizer aqui para vocês algo que eu trouxe superficialmente. Vocês sabiam que a vacina do HPV, ela é uma vacina que tem o DNA brasileiro? Sim, senhores. A vacina do HPV, ela foi desenvolvida aqui no nosso país. Em 2015, começaram-se a fazer o teste em garotas e garotos para se verificar o avanço do vírus no sistema dessas pessoas, certo? Como assim o avanço do vírus? Sim, isso são pesquisas. Você pega uma coletividade, divide ela em dois grupos, em um grupo aplica-se placebo, em outro grupo se aplica o medicamento ou a vacina que se quer fazer o teste. A partir dessas pesquisas, né, dessa coleta de dados, é que a gente vê como se desenvolve certas vacinas, como a doença ela acaba avançando ou regredindo a depender da situação. Vocês estão conseguindo me compreender? Pois bem, gente, esses testes realizados, certo? Eles só vêm a engrandecer o nosso sistema. O Butantan, a Fiocruz, todos esses são exemplos de institutos sérios e voltados para a pesquisa científica dentro da área da saúde. Sim, meus senhores, dentro da área da saúde, eles são referências. O próprio Butantan, ele foi criado e voltado, né,
inicialmente, para criar antídotos de animais peçonhentos, para combater justamente o veneno de animais peçonhentos quando os seres humanos eram vítimas. Hoje temos uma gama muito extensa de medicamentos que cortam o efeito de qualquer veneno, a depender do animal, logicamente, né, gente? Mas de forma geral, o próprio Butantan acabou se debruçando sobre a ciência e pesquisa e se tornou referência no nosso país, certo? A própria Fiocruz, ela foi uma instituição muito vangloriada e, e base para a criação da vacina da Covid-19. Ela e outros institutos internacionais conseguiram desenvolver vacinas, né, que pudessem frear a evolução da Covid-19 no nosso país em 2019 e 2020. Eu não sei se vocês sabem disso, mas sim, várias vacinas presentes hoje no mundo, elas têm o DNA brasileiro. Elas partiram daqui. Tem a nossa nacionalidade, certo? Pois vamos seguindo, né? Agora eu vou trazer para vocês os desafios que até hoje assolam o SUS, certo? Que até hoje estão presentes no SUS. Por exemplo, o financiamento. Gente, só um momento enquanto eu bebo água, viu? O financiamento. O subfinanciamento crônico limita a expansão dos serviços, a compra de insumos e medicamentos e a valorização dos profissionais. Por uma questão logística, certo? Às vezes medicamentos, gente, se perdem sem a usabilidade pelo usuário. O usuário acaba não utilizando vacinas, medicamentos, instrumentos que têm prazos de validade. Essa limitação ou essa nocividade que o sistema passa é muito prejudicial. Sim, meus senhores, muito prejudicial. Porque são investimentos que saem do bolso da população, quando chegam na ponta do financiamento do SUS, é, às vezes é comprado o material correto, às vezes é comprada a vacinação correta, mas não é aplicado de forma correta, de forma célere. Quando eu digo, o investimento acaba se perdendo, porque eles têm prazo de validade. Uma luva cirúrgica tem um prazo de validade, algum medicamento voltado para hipertensos, algum medicamento voltado para diabéticos, eles têm prazos de validade. Esses prazos, às vezes, eles acabam por se vencer. E aquele produto, infelizmente, vai ter que ser descartado. Esse é um dos grandes desafios apresentados hoje pelo SUS, certo? Enfrentado pelo SUS. Outro desafio enfrentado pelo SUS é a desigualdade regional. O acesso à saúde ainda é desigual entre as diferentes regiões do país, com carência mais acentuada em áreas remotas e periféricas. Gente, como dito logo no começo da nossa aula, o Programa Saúde da Família, ele vai buscar pessoas onde parece que o Estado não existe. Vocês lembram que eu falei isso? É justamente nessas desigualdades regionais que se apresentam, mas que ficam mais acentuadas. Ou pessoas periféricas, pessoas que moram em áreas periféricas, também possuem um acesso dificultado, ou às vezes um acesso pouco satisfatório em relação à saúde. Tudo bem? Sendo assim, às vezes o usuário acaba perdendo certos direitos que são seus, certo? Outro ponto importante a ser destacado
como desafio, e eu acredito pessoalmente, né, isso é uma visão pessoal do professor Everton, que a fila de espera é algo horrível. Seja para realizar uma consulta, seja para realizar um exame, seja para realizar uma cirurgia, a fila de espera hoje dentro do SUS acaba sendo um dos piores e maiores desafios enfrentados pelos usuários. É, posso dizer que é uma das maiores insatisfações que os usuários têm, certo? Essa insatisfação, ela é notória, tudo bem? Apesar dos esforços, a fila de espera para consultas, exames e cirurgias ainda é um problema sério em algumas especialidades e regiões do país. Sim. Às vezes, a fila de espera, ela acaba sendo nociva, de uma certa forma, por falta de profissional, por falta de equipamento, por falta de medicamento, independentemente de qual seja, por falta de material para ser realizado uma cirurgia. Vocês estão conseguindo me compreender? Acredito que vocês também, como usuários, assim como eu, devem ter a mesma visão. Essa visão de nocividade na espera da fila do SUS, certo? Outro desafio enfrentado é a estrutura deficiente. Muitas unidades de saúde sofrem por falta de infraestrutura adequada, inclusive equipamentos médicos, leitos hospitalares e instalações físicas. Não muito comum, não muito raro, vemos a imprensa noticiar que tal hospital tem infiltração, tal hospital está tendo oscilamento de energia, tal hospital não tem médicos o suficiente, tal hospital não tem macas o suficiente, ou material o suficiente. Isso é mais um dos desafios enfrentados pelo SUS, tudo bem? Outro desafio enfrentado é os recursos humanos. A escassez de profissionais de saúde, especialmente em áreas remotas, e a falta de capacitação contínua são desafios significativos. Olha, gente, quando vocês terminarem o curso técnico de vocês, vão atrás de uma especialização, vão atrás de estudar, de se qualificar. Mas, professor, eu já sou técnico. Exatamente, exatamente. Olha, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu terminei a minha graduação, eu não fiquei parado. Não, eu fui atrás de me especializar. Eu fui atrás de crescer academicamente. Assim como vocês também devem crescer, certo? Não somente o técnico ele vai ficar envolvido na parte hospitalar. O técnico ele pode ter várias outras funções além dessas, mas essas funções ele só vai poder chegar lá se ele tiver uma qualificação de competência, certo? O slide aqui, o conteúdo nos traz, é que os recursos humanos, às vezes, o próprio sistema, não é bem um sistema, mas é o próprio Estado, ele não qualifica ou não dá valor a seus profissionais. E isso, infelizmente, é uma realidade. Professor, como a gente pode ver isso? Exemplo, plantões cansativos, carga horária cansativa, remuneração baixa, ou não condizente com a qualificação ou com o esforço realizado. Esse é um dos desafios enfrentados pelo SUS. O próximo é a burocracia e gestão. A burocracia e a má gestão dos recursos públicos são problemas recorrentes, resultando em insuficientes e desperdícios de recursos. Gente, por incrível que pareça, quem mais arrecada é o Estado, mas quem mais gasta com os recursos agariados ou os recursos adquiridos é o próprio Estado. Às vezes, o, o investimento, ele é investimento realizado em locais errados, ou seja, uma má gestão indica que tais investimentos devem ser realizados em tal no ponto A, no ponto C ou no ponto B. Só que quem padece desses investimentos é o ponto E. Vocês estão vocês estão conseguindo me compreender? É exatamente isso aí. É saber onde deve se investir. Outro ponto de desafio são as doenças crônicas e envelhecimento populacional.
Com a velhice da população, o SUS enfrenta um aumento na demanda de cuidados pela saúde de doenças crônicas, o que exige uma adaptação ao sistema oferecido. Se lá nos avanços a gente diz que a população está tendo uma qualidade de vida melhor, está vivendo mais, só que quando a gente chega na terceira idade, geralmente ela é acompanhada por algumas doenças, seja por hipertensão, seja por diabetes ou alguma outra doença. E o Sistema Único de Saúde, ele tem que estar preparado para recepcionar essas pessoas, recepcionar esses usuários, entendem? Ele tem que se reformular. Por isso que eu digo que o Sistema Único de Saúde, ele é dinâmico. Ele tem que estar em plena reforma e movimento, certo? Iniciativas recentes e futuras. Tecnologia e digitalização. O uso da tecnologia da informação está sendo incrementada para melhorar a gestão do serviço de saúde e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. Parceria público-privado. Essa parceria público-privado é em relação aos setores privados da sociedade, certo? Para aumentar a eficiência e a capacidade de atendimento ao sistema. Olha, eu disse que o sistema ele é todo financiado gratuitamente, porém, usuários do SUS eles podem usar o sistema privado e o SUS é que vai bancar tal cirurgia ou atendimento, né? A gente já citou aqui, tudo bem? Tecnologias, pessoal, eu posso dar exemplo, o Conect SUS, o Mais SUS, todos eles são tecnologias voltadas para aproximar a população do próprio sistema e informatizar o atendimento, tudo bem? Inovação e pesquisa, investimentos em pesquisa, inovações fundamentais para desenvolver novas soluções e melhorar os serviços prestados pelo SUS. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente já viu isso aqui, certo? Esses avanços que o SUS teve, certo? O SUS é uma conquista importante para o Brasil, proporcionando cobertura universal de saúde. No entanto, para que ele funcione de maneira eficaz e sustentável, é necessário enfrentar os desafios de financiamento, gestão, estrutura e desigualdade regional. Com a melhoria contínua e adaptação às novas demandas, o SUS tem o potencial de oferecer serviços de saúde cada vez melhor à população brasileira. Isso é uma verdade. Isso é uma observação a ser trazida e comparada aos desafios que o SUS vem sofrendo. Até hoje sofre. Mas, graças a uma boa gestão, o SUS está caminhando para frente, está tendo melhorias, o sistema de saúde ele já teve sua precariedade, hoje ele já se apresenta de uma forma satisfatória, né, e um pouco mais agradável. Como de costume, gente, eu vou trazer uma questão de processo seletivo, certo? Essa questão de processo seletivo é mais para vocês massificarem o que a gente vem estudando aqui, tudo bem? Vamos lá. O artigo 7º da Lei 8.080 versa sobre o princípio aos quais o sistema de saúde é rígido. A universalidade, como princípio do SUS, discorre que, gente, o que trata a universalidade? Professor, o senhor já falou lá na aula 4 sobre princípios, falou na aula 5, falou na aula 6, na aula 7, na aula 8, sobre essa característica de universalidade. O que quer dizer a universalidade do SUS? A universalidade do SUS nada mais é do que um atendimento gratuito, um acesso à saúde em todos os níveis de sua assistência. Ou seja, de forma integral e gratuita, ela se torna universal, certo? No caso dela, aqui a questão é de 2024, certo? O Instituto Avança São Paulo, a prova é para médico de posto de saúde e família, certo? Olha aí, médico de posto de saúde. Vamos lá. Então, qual seria a alternativa, professor? A alternativa C, certo? A alternativa C é a alternativa correta. Sendo assim, gente, desde já, eu me despeço aqui de vocês, agradeço pela paciência, agradeço
por tudo que vocês puderam me proporcionar, apesar de ser uma aula, uma disciplina EAD, vocês também trouxeram um aprendizado para o professor. Sim, muitas coisas que eu tinha sobre o SUS, eu também mudei a minha visão, certo? A minha área ela é mais jurídica. Eu atuo na parte civil e penal, certo? Essa parte do SUS, para mim, é uma parte constitucional. É uma parte que eu também tenho contato. Só que esse contato que eu tinha é através da judicialização da saúde. Esse contato que eu tenho hoje, essa visão que eu tenho aqui com vocês, é uma visão diferenciada. Hoje eu termino a nossa disciplina com um outro olhar sobre o SUS. É de uma forma a agir com a mais que seja mais ativo, participativo na sociedade e principalmente no SUS, onde a gente deve ter essa participação. Devemos, além de garantir os nossos direitos, exigir que eles sejam cumpridos. E o SUS é um deles. O SUS, o próprio sistema em si, é um deles. Vocês, como futuros técnicos, assim eu desejo, vocês vão ver na prática como o sistema de saúde acontece, se Deus quiser, daqui uns dias, e vão garantir também, como futuros profissionais, que os direitos à saúde sejam garantidos a todos. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, eu me despeço. Fica aqui o professor Everton Chimenez, com um grande abraço a cada um de vocês, certo? Eu espero de coração que todos tenham uma aprovação e que todos tenham entendido o material, certo? Pois até daqui uns dias, até daqui em frente, quando vocês forem técnicos de enfermagem. Pois um abraço a todos.